Olá a todos os alunos do curso técnico em alimentação escolar do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Essa é a disciplina Ética do Cuidado, com carga horária de 60 horas. Eu sou o professor Cícero Rodrigues dos Santos e estarei discutindo com vocês os fundamentos desta disciplina. Neste primeiro momento, na nossa primeira aula, vamos discutir sobre a ética do cuidado, na sua unidade 1, que é a relação entre a ética e a moral. Nesta relação entre a ética e a moral, eu gostaria que vocês prestassem atenção para início de conversa na imagem que vai aparecer agora. Observe a imagem que nos vai ser apresentada, está ela, que apresenta para nós o mundo digital. Este mundo em que as pessoas se comunicam cada vez mais através dos instrumentos que a tecnologia nos oferece. Esse mundo que nos oferece muitas oportunidades de estarmos em contato com outras pessoas. E este mundo ele apresenta uma sociedade da informação, a sociedade do conhecimento, a sociedade da comunicação, que se caracteriza por uma realidade virtual, que é o uso cada vez mais presente da internet, através das redes sociais que nos conectam a uma infinidade de pessoas em todo o mundo. Atividades como comprar, pagar, trabalhar e até pedir comida é possível de ser realizada sem falar com ninguém. Isto é possível, que nós façamos estas atividades sem falar com nenhuma pessoa. Tudo vem à nossa casa ou ao nosso bolso por meio do celular, no caso, por meio do celular online, sem necessidade de um contato mais próximo, mais concreto, enfim, sem necessidade de um contato mais humano. Isso, na visão de alguns estudiosos, tudo isto gera a falta de comunicação, a solidão das pessoas, o vazio existencial que, infelizmente, tem caracterizado esta sociedade da informação, essa sociedade do conhecimento. Vamos lembrar aqui, só a título de ilustração, do Tamagotchi. Se você é um pouquinho da década de 90, você vai lembrar do Tamagotchi, que é justamente esse objeto aí que caracteriza um objeto da tecnologia em que você tinha um animalzinho dentro dele. É tipo um relógio, tipo um amuleto que você tinha um animalzinho dentro e tinha que alimentá-lo. Esse animalzinho, ele tem sentimentos. Se você não alimenta ele na hora certa, ele chora. Se você não coloca para dormir, ele chora. Você tem que dar carinho para ele. Este é um exemplo que surgiu num passado bem recente, de como as pessoas estão se ligando à tecnologia, estão se ligando a esse mundo virtual, a título de até quererem e optarem por cuidar de um animal virtual do que os animais que nós temos na nossa vida, os animais que são chamados animais de estimação. Outros exemplos são os infinitos jogos da internet. Destaque aqui para os jogos das redes sociais, como a Fazenda, em que as pessoas são convidadas a jogar para cuidarem desta fazenda como se fosse uma fazenda real, mas que na verdade é uma fazenda virtual, em que tem hora para fazer as atividades, tem hora para cuidar dos animais. O Leonardo Boff, falando em relação a essa realidade virtual, ele diz que ela criou um novo habitat para o ser humano, caracterizado pelo encapsulamento sobre si mesmo, pela falta do toque, do tato e do contato humano, afetando a vida humana naquilo que ele, Leonardo Boff, acredita que o ser humano possui de mais fundamental, que é o cuidado e a compaixão. Dentro desta realidade, nós nos perguntamos, o que fazer diante desta realidade? Nos perguntamos ainda, tudo está perdido, as pessoas não vão mais priorizar o contato frente a frente, o toque, o aperto de mão, o abraço, né? Uma palavra de carinho olho no olho. Estamos diante de um caminho sem volta? Então, caro aluno, é isto que ao longo da disciplina refletiremos. Refletiremos sobre estas questões a fim de desenvolvermos nosso pensamento crítico ante essa complexa realidade social. E começando o capítulo 1, na pergunta o que é ética, nós receberemos a ajuda aqui de um escritor famoso que há alguns séculos cunhou esta definição para a ética. Nós estamos falando aqui de Eça de Queiroz. Ele disse, ética, valores que definem o que quero, posso e devo, porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo e nem tudo que eu devo eu quero. Veja que importante e que bonita essa formulação da ética feita por Eça de Queiroz. Ainda aí falando em ética, puxado aqui pelo comentário de Eça de Queiroz, nós precisamos fazer umas diferenças, já que o nosso capítulo é o que é ética, a relação entre ética e moral.
O dicionário Wise de 2004 define a ética dizendo o seguinte: é definida como sendo a ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes. E a ética vem do grego ethos, e significa hábito. E moral vem do latim mores e significa costume. Por que nós estamos fazendo dessa distinção? Porque tem muita gente que diz que ética e moral é a mesma coisa. Mas existe mais uma distinção aqui para ficar mais clara. A moral é o conjunto de regras, normas de uma sociedade ou região. Veja só, parece que a ética é mais ampla, a moral é mais restrita. Vejamos esta imagem. Esta imagem ela vai nos mostrar o seguinte, que a moral diz respeito aos costumes. Esse costume de um homem casar com mais de uma mulher, ele é moral. Onde que ele é moral? Em países do Oriente. Mas aqui no Brasil, ele é imoral, porque de acordo com os nossos costumes, não é comum um homem casar com duas mulheres. E isso, se acontecer, é um crime chamado de poligamia. Ainda mais, nessa distinção de ética e moral. A ética investiga o comportamento humano, tentando explicar os valores e regras morais de modo racional, científico e teórico. É um processo reflexivo acerca da moral, que é o seu objeto de estudo. E a moral possui um cunho prático, pois corresponde ao conjunto de regras vividas no cotidiano por cada indivíduo. Essas regras servem de norte para cada indivíduo, direcionando suas ações e os seus julgamentos sobre o que é justo ou injusto, certo ou errado, bom ou mal, sempre de acordo com a sociedade onde a pessoa se encontra. Veja que o elemento sociedade aqui é muito importante, como também o elemento cultura, para nós distinguirmos, diferenciarmos os vários costumes morais. Mais um esquema aqui para diferenciar moral e ética. Aqui nós vemos que a moral precisa ser imposta, é externa ao indivíduo, já que a ética é aprendida, expressa-se a partir do interior do indivíduo. A ética não é estanque, está sempre em evolução. E é dentro desse pensamento que hoje nós não consideramos mais a escravidão como normal, mas um dia nós sabemos que ela foi considerada normal. Veja só que absurdo, absurdo se olharmos com os olhos de hoje, mas na época não se achava um absurdo tão grande. Bom, mas o que não muda nunca, nem em relação ao tempo, nem em relação ao espaço, é a atitude antiética, que mostra aqui esta figura. Alguém disse que agir de forma ética é você fazer o certo sem estar sendo vigiado. Olha o que essa pessoa está fazendo. E essa atitude antiética, que diz, ela é antiética em qualquer parte ou região do mundo. Não muda com as diferenças em crenças, valores, costumes, cultura e religião. E ainda discutindo sobre a diferença entre ética e moral, nós temos aí um novo esquema. Vamos apresentá-lo aqui devagarinho. Esse esquema apresenta alguns princípios da ética. Nós temos como princípio da ética a justiça, igualdade de direitos, dignidade da pessoa humana e cidadania plena e solidariedade, além de outros. Nós podemos aí colocar outros como fraternidade, como compaixão, pode entrar também como um princípio ético. A ética exige percepção de conflitos da vida psíquica, ou seja, o equilíbrio entre emoção e razão. E dentro desse equilíbrio, alguns fundamentos são importantes. Dentre esses fundamentos, 3 requisitos são importantes: a consciência, a autonomia e a coerência. Para que algo seja considerado ético, uma prática, um ato seja considerado ético, é necessário que a pessoa que o pratique tenha a consciência, tenha tido autonomia para realizá-lo e esteja ciente da coerência deste ato. E a ética tem em seu princípio fundamental a alteridade. A alteridade vem do latim altera, alteris, que significa respeito ao outro como ser humano, com sua inerente dignidade. Ou seja, respeitar a alteridade é respeitar o outro. Mas aí nós temos a consciência de que a pessoa não nasce ética, ou seja, ela aprende a ser ética. Sua estruturação ética vai ocorrendo juntamente com seu desenvolvimento, como nós vamos ver aqui. E esse desenvolvimento leva-o à sua humanização. A pessoa nasce animal e torna-se humano, através do processo de socialização. Ele constrói a ética individual. Como é que isso acontece? Segundo John Locke, quando a pessoa nasce, ela é uma tábula rasa. Olha aí o bebezinho sendo representado aqui por um conjunto vazio, ou seja, ele não tem noção de normas nenhuma. E ele passa por um processo chamado desenvolvimento.
Nesse desenvolvimento, ele passa por um outro processo chamado socialização, em que ele tem contato com a sociedade e aí com as normas e regras, até que ele se torne uma pessoa adulta, possa assimilar essas regras e daí desenvolver a sua ética individual. Então, ser ético dentro desse processo significa ter a capacidade de percepção dos conflitos entre o que o coração diz e o que a cabeça pensa. Pode-se percorrer o caminho entre a emoção e a razão, posicionando-se na parte desse percurso que se considerar mais adequada. Por esse motivo, muitos autores consideram problemas éticos como conflitos que devem ser vivenciados pessoalmente, dependendo da cabeça do indivíduo, fruto de conceitos e ideias sociais internalizados e processados ao longo da vida. Mas devemos ter cuidado com este processo, porque senão corremos o risco de cairmos em um relativismo. E a ética tem alguns princípios que permanecem, como o princípio do direito à vida, permanece aqui, ali e acolá, independente de espaço e tempo. E agora, na nossa reflexão do capítulo 2, quando surgiu a indagação ética? É uma pergunta interessante. Vamos agora dar uma viajada pela história para saber quando surgiu a indagação ética. Aí você está vendo que aparecem dois lemas aí, duas frases interessantes. Só sei que nada sei e conhece-te a ti mesmo. Quem será que pegou estas frases como lemas de vida? Vai aparecer aqui o nosso colega, é o nosso amigo Sócrates. Ele vai dizer justamente isso. Só sei que nada sei e conhece-te a ti mesmo. São dois lemas de vida que ele pega no seu filosofar para ensinar os seus discípulos. Bom, segundo Marilena Chauí, com base nos textos de Platão e Aristóteles, ela nos esclarece que a ética ou filosofia moral, enquanto reflexão sistemática, nasceu com Sócrates em Atenas, na Grécia. E Sócrates questionava aos atenienses em que valores acreditavam e por que, ao agir, seguiam e respeitavam tais valores. As perguntas feitas por Sócrates eram intrigantes, pois embaraçavam os atenienses porque os obrigava a questionar qual a origem dos valores morais tidos como obrigatórios em Atenas. Tais perguntas acabavam revelando que os atenienses as respondiam sem refletir, ou seja, apenas com base no que fora lhe ensinado desde a infância, ou seja, sem nenhum questionamento, apenas aceitando o conhecimento pronto. Chauí também, na página 185, na sua obra de 2005, afirma que após um certo tempo de conversa com Sócrates, um ateniense via-se diante de duas alternativas: ou zangar-se com a impertinência do filósofo perguntador e ir embora irritado, ou reconhecer que não sabia o que imaginava saber, dispondo-se a começar, na companhia de Sócrates, a busca filosófica da virtude e do bem, e daí também da verdade. Veja por isso que Sócrates é considerado o primeiro que falou de ética, porque ele vai tratar justamente da virtude e do bem. A esse método questionador, Sócrates deu o nome de maiêutica, do grego maiêutica, que significa dar à luz, homenageando sua mãe, que era parteira. Ou seja, as pessoas que pensavam que não sabiam nada e vinham fazer perguntas a Sócrates, ele voltava essas perguntas para que as pessoas pudessem elaborar, ou seja, parir as suas próprias ideias. O outro método utilizado por Sócrates é a ironia. Aí já é o inverso. Ele utilizava com as pessoas que achavam que sabiam demais, que tinham um rei na barriga porque tinham determinado conhecimento, e Sócrates levava essas pessoas, através da ironia, a reconhecerem que seu conhecimento não era absoluto. Aqui nós vemos uma charge que mostra justamente o Sócrates aplicando o seu método. Ele está aí, você pode ver, é esse de cabelo mais branco, e que está convidando as pessoas. Diz o seguinte: chegou o momento de nossos diálogos. Estão preparados? A plateia responde: sim, Sócrates. Mas você pode observar outras pessoas ao lado, que parecem que fazem parte da classe dos sábios, dos mais entendidos, que diz o seguinte: ótimo, agora é quando ele nos faz perguntas que mostram como somos imbecis. É a parte que eu mais gosto. E aqui nós encerramos, caros alunos, a nossa primeira aula. Um momento curto para nós refletirmos sobre o capítulo 1 e o capítulo 2, introduzirmos a nossa disciplina. Na próxima aula nós estaremos falando justamente sobre a ética do cuidar. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Espero que vocês possam estar
pegando a apostila de vocês, chamada Ética do Cuidar, está lendo e aprofundando esses ensinamentos que passamos agora. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.